O planejamento do Internacional para a temporada de 2025 agrega a ideia de liberar jogadores que estarão retornando de empréstimo ao final desta temporada. Ao todo, o Internacional tem 8 jogadores que estão emprestados a outros clubes, mas têm este contrato se encerrando e com isso retornariam à delegação colorada. A ideia do Inter é não aproveitar nenhum destes 8 jogadores, e eu cito o caso individual de todos eles agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre os 8 jogadores que estão retornando de empréstimo no final desta temporada. Jogadores que voltam a ser parte do elenco colorado. Mas o Inter não tem a ideia de aproveitar nenhum desses jogadores a princípio. Eu vou passar a lista dos 8 jogadores aqui, a situação desses atletas, até para você entender, será que o Inter poderia aproveitar alguns desses jogadores? Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Z-A-P-A-Y, Zapay. É importante tu ter 100% de certeza que o teu veículo está regularizado para andar nas ruas. Não só referente a dívidas de IPVA, multas e licenciamento, mas também em relação a dívidas ativas, a pedidos de recall, há também alguma suspeita de clonagem. Isso pode fazer com que o teu carro tenha alguma restrição. E para saber se teu carro tem alguma restrição, baixa o aplicativo da Zapay. Na Zapay tu pode também quitar os débitos do teu veículo. E usando o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações que são parceladas em até 10 vezes. Zapay, Z-A-P-A-Y, aplicativo que te ajuda a quitar os débitos do teu veículo. É só fazer o download gratuito e baixar. O link vai estar fixado aqui nos comentários, tá? Olha só, vou passar a lista dos 8 jogadores, tá? E aí, eu quero que você comente se você gostaria que algum deles fosse aproveitado no elenco do Internacional. O primeiro jogador é o Emerson Júnior. O Emerson Júnior é um goleiro que foi campeão da Copinha pelo Internacional em 2020. Ele não teve participação no time profissional do Inter e está emprestado ao Atlético Goianiense. No Atlético Goianiense, Emerson Júnior é o terceiro goleiro. Não é um jogador aproveitado. O Emerson Júnior não é um jogador aproveitado, é o terceiro goleiro e não tem por que o Atlético Goianiense manter o jogador. O Inter vai tentar repassar o empréstimo do atleta, vai tentar de novo emprestar o jogador. Vai tentar convencer também o Atlético Goianiense, olha, o cara é terceiro goleiro, deixa ele aí como terceiro goleiro, porque no Inter ele seria quinto ou sexto, ele não está sendo aproveitado no Internacional. Mas é um jogador que jogou pouco no Atlético, talvez se baixar um pouco o padrão, ir para a Série C, Série B, ele consiga jogar e o Inter busque esta ideia em relação a este jogador. Mas tem outro goleiro que já foi titular do Internacional e que também está neste período de fim de empréstimo e não foi utilizado no seu clube. Eu falo do Kehler, sim. O Kehler volta para o Internacional no final deste ano de 2024, porque o contrato dele com o Vasco da Gama se encerra. E no Vasco da Gama, ele é pouquíssimo utilizado. Ele é reserva do Léo Jardim, que é um dos principais jogadores do time. Ele sequer entrou em campo no Vasco da Gama. Ele é relacionado para todos os jogos, mas ele não teve uma partida ainda pelo Vasco da Gama. O Inter talvez tenha dificuldade de emprestar ele de novo para o Vasco da Gama. E ele, Kehler, quer jogar. Então, Kehler, vai buscar o empréstimo para um clube onde ele jogue. E essa alternativa vai ser buscada tanto pelos empresários do jogador, como também pelo próprio Internacional, porque a ideia é jogar, né? A ideia do Kehler é jogar. No meio-campo, tem 6 jogadores emprestados do Inter que voltam. E o mais representativo de todos eles é o Gabriel Ruf, que já foi titular, já foi capitão do Internacional e que está emprestado no Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense, o Gabriel tem jogado, tá? Ele tem um contrato até final do ano. Ele é titular em alguns jogos, reserva em outros, mas tem ali buscado o seu espaço. Ele tem 26 jogos pelo Atlético Paranaense, 16 como titular, até marcou um gol e deu uma assistência, coisas que no Inter ele pouco fazia, né? Ele era um jogador muito mais defensivo no Internacional.
E o Inter vai tentar repassar, vai tentar renovar o contrato dele de empréstimo junto ao Atlético Paranaense. Até porque o salário do Gabriel ele é relativamente alto, ele é acima dos R$300 mil por mês. E ele tem contrato com o Inter somente até o final de 2025. Então o Inter repassa por um ano o empréstimo do Gabriel e aí já não tem mais o que fazer com o jogador, ele já se libera automaticamente depois do fim deste vínculo de empréstimo. O próximo jogador é o Campanharo. Lembra dele? Sim, Gustavo Campanharo. É jogador do Internacional e estaria voltando de empréstimo no final da temporada. Entretanto, o Campanharo, ele vive uma situação diferente. O Inter não vai precisar repassar o empréstimo do jogador, porque o contrato dele com o Inter termina agora em 2024. Ele volta para o Inter, sim, mas volta para o Inter para terminar o contrato. Os vínculos, eles terminam juntos. E aí o Inter teria a opção de renovar o contrato com o jogador, o que não vai fazer, porque ele sequer aproveita ele. O Campanharo está emprestado ao Atlético Goianiense até o fim desse ano, e ele teve uma lesão no joelho direito, que fez com que ele demorasse um pouco para estrear. Ele tem 3 jogos nesse Brasileirão. Não é utilizado no Atlético Goianiense, que foi rebaixado. Então, um jogador que o Inter não vai renovar e esta situação pelo menos já está resolvida. Outro que está emprestado ao Atlético Goianiense é o Gabriel Baralhas. O Gabriel Baralhas é um jogador mais utilizado pelo Atlético Goianiense e o próprio presidente do Atlético, o Adson Batista, revelou que não fica com o Baralhas porque ele tem um salário muito alto e o Atlético Goianiense vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele tem 51 jogos em 2024 pelo Atlético Goianiense. 4 gols e 6 assistências. E o Inter vai tentar emprestar ele para outro time. Não tem interesse em manter o jogador no seu plantel. O contrato dele com o Inter vai até dezembro de 2025. Então, este é um jogador que o Inter vai ter que trabalhar para encontrar um espaço, para encontrar um clube para ele. E o próprio jogador vai querer isso também para seguir atuando, né? O Gabriel Barros é o primeiro meia atacante dessa lista. Ele foi emprestado para o Avaí até o final dessa temporada e não jogou. Ele tem 5 jogos, tá, pelo Avaí, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e não vai subir. Ele tem contrato com o Inter até dezembro de 2026 e o Inter não vai querer esse jogador, obviamente. Vai tentar renovar o empréstimo dele. Provavelmente não vai ser para o Avaí, vai buscar outro clube onde ele possa também jogar, ter um maior número de atuações. Um jogador que o Inter contratou junto ao Ituano e não deu certo por aqui. Até em determinado momento o Eduardo Cudê pensou em utilizar ele, mas acabou de fato não dando certo. Depois do Gabriel Barros vem o Estevão. O Estevão que está no Guarani e ele no Guarani tem 5 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ele tem vínculo com o Inter até final de 2026. É um jogador que surgiu muito bem na base, surgiu muito bem no Internacional, mas não desabrochou. E é outro que o Inter vai repassar o empréstimo, não tem interesse nenhum em utilizar. Aliás, todos os jogadores dessa lista, né, o Inter não tem interesse em utilizar. E o último é o Lucas Ramos. O Lucas Ramos é o único que está emprestado para o exterior, tá? Ele está emprestado para o Auda, da Letônia. E lá ele joga. Tem 31 jogos, 2 assistências e 1 gol. Ele está lá desde o início deste ano, mas tem 31 jogos no ano. É uma sequência legal. O Inter vai tentar vender o Lucas Ramos para a Europa, tá? O Inter vai tentar vender o Lucas Ramos para o Auda ou para outro clube. Ele tem portfólio lá, ele atuou bastante e o Inter vai tentar vender ele para algum clube do mercado pequeno da Europa. Esta é a ideia do clube. Não vai aproveitar o Lucas Ramos, mas é destes talvez o jogador que mais tenha jogado em sua experiência de empréstimo. 8 jogadores. Alguns da base, outros que foram comprados e deram errado aqui, que estão voltando de empréstimo junto ao Internacional. E o Inter vai tentar liberar todos eles. A ideia do elenco de 2025 não conta com nenhum desses jogadores. Você apostaria em algum deles? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!